Fala família Palmeiras 90 a mais, o Verdão vai em busca de um atacante para 2026, tá? E tudo isso aconteceu porque o Palmeiras tinha a expectativa de tentar fazer o Bruno Rodrigues assumir a posição de centroavante como um falso 9, mas infelizmente o departamento médico do Verdão percebeu que ele não vai ter condições de voltar a jogo ainda em 2025, tá? Só que a janela de transferências já se encerrou. Então o Palmeiras não conseguiu contratar e inscrever, né? Não vai conseguir inscrever um centroavante para poder fazer sombra ao Flaco e ao Vitor Roque. Tá, Henrique, por que você começou o vídeo falando disso? Começamos falando disso por um motivo muito objetivo. O Palmeiras vai começar as tratativas para trazer um centroavante de qualidade para o próximo ano, tá? E olha que legal, né? De maneira geral, esse é só o primeiro tópico do vídeo, mas eu preciso me alongar um pouquinho para explicar para vocês. Esse centroavante tem que ter um perfil semelhante ao do Vitor Roque e do Flaco Lopes, tá? Então, quais são os nomes que estão sendo especulados pelo Palmeiras? O primeiro deles é uma prata da casa, todo mundo já sabe quem é, enfim, agora não depende do Palmeiras, é o Gabriel Jesus, tá? Depende única e exclusivamente do atleta, porque ele não quer sair da Europa no momento, e assim, cara, é um salário absurdo, né, de grande. Um jogador fantástico também, né, modéstia à parte aí, fomos nós também que demos a notícia aí de que o Gabriel Jesus tinha uma grande possibilidade de voltar a vestir a camisa do Palmeiras, e fico feliz por isso, tá? Outro jogador que pode acabar pintando no Palmeiras no passar da próxima temporada é um nome que é até um pouco conhecido da torcida, mas a gente não sabe se de fato essa negociação vai acontecer, que é o Marcos Leonardo, tá? O Palmeiras se interessou pela possibilidade de contar com o jogador, só que os valores que o Al Hilal quer e o que ele recebe, cara, é assim, é fora da realidade. Então eu fui um dos primeiros a vir falar que não tinha nada, e agora eu estou falando para vocês que sim, o Palmeiras se interessou. Não chegou a avançar na negociação, tá? Mas se interessou sim pelo jogador. Essa informação aí foi confirmada por alguns sites, e a gente gosta só de trazer para vocês as situações quando elas já estiverem concretizadas, né? Outro assunto muito interessante que a gente tem que falar no vídeo de hoje é sobre o Arthur Jorge e sobre o Sub-17 do Palmeiras. Eu vou começar falando do Sub-17. O Sub-17 do Verdão vai enfrentar amanhã o Real Madrid pelo Mundial de Clubes. Lembrando que o Palmeiras venceu o Real Betis recentemente, e olha que engraçado, né? Quando eu fui fazer a pesquisa sobre o Sub-17, porque eu não conhecia muitos jogadores, né? Eu percebi que o Palmeiras já enfrentou o Real Madrid numa final de Mundial Sub-17 há 7 anos atrás. Olha que legal, né? E o Palmeiras venceu, tá? Então, assim, não é que o Palmeiras chega como a zebra ou alguma coisa do tipo. A base do Palmeiras já é bem falada na Europa há muito tempo. E é por isso que os jogadores do Palmeiras, quando surgem, aqueles caras muito diferentes, a galera já conhece. O scout já conhece. Cara, eu fico até feliz de falar da base, porque quem me conhece há um tempo aqui já sabe o carinho que eu tenho pelas divisões de base e como eu acho isso importante pro futebol, né? O nosso futebol brasileiro, ele sumiu. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, me fala um último camisa 10 clássico que o Brasil teve. Me fala um último centroavante no nível do Ronaldo. Cara, não tem laterais, me falem laterais. Nós não temos, cara. E isso é porque o Brasil tá formando jogadores para a Europa. E é uma pena, porque a gente perde aquele talento, aquela qualidade que, poxa, foi tantos anos, né? O Brasil foi o melhor futebol do mundo. Eu acho que a CBF tinha que obrigar os clubes de primeira e segunda divisão a fazer um investimento de X% do faturamento na base, que é pra gente voltar a formar jogadores de nível, né? De maneira geral, dois nomes chamam muito a atenção no Palmeiras Sub-17, tá? Vi pouco, mas já considero muito, pelo pouco que vi. Vai passar alguns lances aí deles pra vocês, deve estar passando nesse momento, né? Um deles é o Luiz Pacheco, que é um jogador com muita liderança, tá? Uma saída de bola invejável e assim, ele lembra muito o Figueiredo, que até o momento não estreou praticamente com a camisa do Palmeiras no profissional, né? Mas é um jogador assim de altíssimo nível. Olho nesse garoto, tá?
olho no Luiz Pacheco, porque se ele não resolver a partida contra o Real Madrid, muito provavelmente em breve ele vai estar no profissional de qualquer forma e você vai ver e vai ouvir falar nesse moleque. E o outro jogador que chama muito a atenção é o Juan Francisco, né? É uma velocidade absurda, drible, movimentação, finalização. É o artilheiro da temporada, né? É um jogador fantástico também, com alto nível. Então, partida entre Palmeiras e Real Madrid, vai estar passando o horário aí, a data exata, que é amanhã, né, pra vocês. E assim, de maneira geral, cara, assistam. Quem puder, assista. Porque o Palmeiras Sub-17, o Palmeiras Sub-20, a base do Palmeiras de modo geral, cara, tem jogadores fantásticos. E para finalizar, outro vídeo, situação, né, muito importante que a gente precisa conversar aqui é sobre o senhor Arthur Jorge. Arthur Jorge, para quem não sabe, ontem nós também demos essa notícia, tá? Ele basicamente se voluntariou para vir para o Palmeiras. Mas como isso aconteceu? Eu vou te explicar. Vazou na imprensa, tá? Pelo canal Nosso Palestra, uma informação muito esquisita de que o Arthur Jorge teria interesse em assumir o posto de treinador do Palmeiras caso o Abel Ferreira quisesse sair. Esse tipo de coisa, gente, só acontece quando o treinador quer que aconteça, tá? Por quê? Veja, ele comentou com amigos. Esse tipo de informação não ia vazar agora do nada, tá? Então, isso pode ter sido de várias formas que pode ter acontecido. Pode ser a Leila Pereira tentando pressionar o Abel para renovar logo, não ficar com frescura. Pode ter sido o próprio treinador português que quer voltar para o Brasil de uma maneira geral, né? Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Vocês lembram que no ano passado, quando ele estava no Botafogo, ele ganhou tudo, né? E na primeira oportunidade que ele teve de sair daqui e ir para a Arábia, ele foi. Esse tipo de profissional não atrai muito o Palmeiras, tá? Não atrai muito a Leila Pereira. Eu não tô falando que ele é ruim nem nada do tipo. O que eu tô querendo dizer para vocês é que a diretoria gosta de compromisso. Assim como o Abel Ferreira afirmou e ficou no Palmeiras, né? Será que o Arthur Jorge é um nome para assumir essa cadeira tão importante do Verdão? Na minha opinião, eu ainda fico com o Abel, tá? Eu acho que o Abel ainda tem bastante caldo para espremer aí. Quando o time estiver completo, com Paulinho, Bruno Rodrigues, etc., e aí de repente as novas contratações, eu tenho certeza que ele vai fazer o Palmeiras render demais. Então, de maneira geral, eu quero finalizar o vídeo te convidando a se inscrever no Clube de Membros e te agradecendo muito por toda a sua companhia, viu? Obrigado e fiquem com Deus.